Glória a Deus. Oh, meu amado, meu irmão, meu amigo, familiares, vizinhos que aqui estão conosco, amém? Nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos na fé, amém? Irmãos e irmãs na fé, amigos que aqui estão. Deus abençoe a tua vida nesse dia sábado, amém? Esse dia maravilhoso, cidade de Rio Grande, nublado, amém? Agora há pouco caiu uma chuvinha, tá fresquinho para cá, para esses lados. Agradecemos a Deus, amém? Porque mais um dia na presença do Senhor. E a irmã Salete quer falar com vocês sobre o que, irmã Salete? Sobre uma porta que está aberta para todos nós. E Jesus dizia: Eu sou a porta. Quem entrar por mim, né, chegará ao Pai. Então, Ele é a porta. Em Romanos 10, 8 ao 13, fala sobre esse assunto. Nós vamos ler o versículo 13, que diz assim: Pois todo aquele que invocar o quê? Invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, pedir, clamar, suplicar. Amém? Então, invoque. Jesus diz que Ele é a porta. Amém? As Escrituras nos ajudam a ver que todos somos bem-vindos na família de quem? De Deus. Não há porta dos fundos, não existe. Todos entram da mesma forma e da mesma maneira, por crer na morte de Jesus, para a purificação de quê? Dos meu e dos teus, pecados, para perdão. Amém? Da forma da purificação pelo perdão. A porta bíblica para essa experiência transformadora é salvo, né? Todo aquele que acredita nesta porta e busca esta porta transformadora, essa experiência, ele é salvo, né? Nem a sua classe social, status racial não outros entram nessa equação. Nem outros, qualquer pensamento que você possa ter, possa impedir você de entrar nessa porta. Entrar por esta porta, amém? Você pode ser rico, pode ser pobre, aqui nas palavras da irmã Salete, não importa, né? Se você acredita, você crê que Jesus é a porta e que por ele você vai entrar no céu, na glória, faça. Não importa seus status. Amém? Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado, né? Deus não nos vergonha. Ele nos honra. A glória é dele, mas ele honra quem honra. Nesse sentido, não há diferença entre os judeus ou gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Quem abençoa generosamente todos os que invocam o nome dele. Você que crê na mensagem da Bíblia sobre Jesus, né? Você será salvo. E você que, acredita, mas tem dúvida, vá buscar em Deus. Pegue a Bíblia, leia. Bem-vindo à família de Deus. Você que crê na mensagem da Bíblia sobre Jesus. Você que não creu. Você que tem dúvida, né? Busque a palavra. Deus deixou, para que nós venhamos conhecê-lo. Como nós poderíamos conhecer a Deus? Né? Olhando a natureza, vendo tudo que ele fez, mas ter a perspectiva de vida, a esperança. A palavra de Deus nos traz isso em nosso coração, né? E você possa crer, porque ele é a porta. Pai, meu coração se alegra por tudo que o Senhor fez. E se alegra porque tu me amaste, tanto o mundo que enviaste a Jesus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A palavra de João 3,16. E ele disse, e diz, no 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho para voltar para os braços do Pai.
Dele viemos, para ele voltaremos. Mas como o homem pecou, nós somos reconciliados com Deus de novo. Deus nos deu a oportunidade, né, de voltar para o lar celestial através da pessoa de Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas me perguntam e eu digo para elas, se não fosse necessário Jesus ter morrido na cruz, por que ele viria? Porque Deus colocaria ele na barriga de uma virgem. Porque Deus permitiria que ela concedesse ele. Ela teve filhos e filhas depois, a história explica. Mas antes, ela não teve contato com o homem. O Espírito Santo, né, concedeu Jesus no ventre dela, ordenado pelo Pai. E ela veio ter Jesus. E depois que ela concedeu Jesus, ela teve filhos e filhas. E ele diz que ele é a porta. E que ninguém vai ao Pai senão por ele. É a palavra de Cristo, que há mais de 2000 anos está escrita, e ele deixou, ele colocou na mente e no coração do homem, como ele colocou aquele que tem o dom de ser pedreiro, construtor, anestesista, médico, enfermeiro, pedreiro, pescador, agricultor, tudo são dons e talentos que Deus deu ao homem. E Deus naquela época levantou homens e mulheres e colocou dentro do coração deles, espiritualmente, na sua mente, no seu coração, que escrevesse a palavra. Para que hoje nós tivesse algo que nos ajudasse a andar. Como é que você se forma na faculdade? Não é através de estudo, de livros. Se você não estudar, se você não se formar, né? Como um médico, administrador, né? E tantas outras que tem, tantas faculdades, né? Por isso que o Senhor diz que a letra mata. Porque você conhecer a letra, mas não andar no caminho de Deus, você conhecer a palavra. Eu conheço muitas pessoas que desconhecem a palavra, conhecem versículos muito melhor que eu. Na ponta da língua, tem aqui, ó, e aqui, de cor. Mas por que a palavra diz que a letra mata? Porque conhecem, mas não obedecem. Conhecem a palavra, falam da palavra, falam de Deus, mas não procuram viver aquilo que a Bíblia nos ensina, que é andar nos caminhos do Senhor, viver como peregrino nessa terra e cidadão celestial. Então, o conhecer é bom, sem conhecimento nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que eu digo, né, esse dia eu dizia para uma jovem, tem que estudar. Volta a estudar. Deus vai te abrir uma porta de trabalho na hora certa. Porque o estudo e a educação, a saúde é prioridade na nossa vida. Na minha, na nossa vida. Né? Para conhecer a Deus não tem outra maneira a não ser pela Bíblia. Porque a Bíblia nos explica e nos tira dúvida ao mesmo tempo. Então nós vamos aprender com o Senhor e vamos pôr em prática. Como a igreja primitiva no passado, aqueles que andaram com Jesus aprenderam com ele, com a palavra dele. Ele deixou a palavra escrita para quê? Porque ele não está mais na terra. Mas ele deixou escrita, ele inspirou homens para escrever, para que nós tivéssemos. Aqueles que andaram com ele escreveram livros e passaram a experiência. Por quê? Porque andaram com ele. Ele deu inspiração para escrever, como Paulo na prisão. Para que hoje, através dos testemunhos deles, bons e ruins, porque existem aqueles ruins. Os ruins é para nós não fazer o mesmo. E os bons, irmã Celeste, é para nós seguir. Como a minha mãe dizia para mim, existe o caminho do bem e o caminho do mal. E a minha mãe não era uma pessoa que conhecia a palavra. Sabe? Mas a minha mãe sempre disse para nós, com aquilo que ela aprendeu na vida, ela sempre diz, existe o caminho do bem e do mal. Existe. O caminho do bem é andar com Cristo. O caminho do mal é andar no mundo, no sistema do mundo, nas competências do mundo. É andar de qualquer maneira, é viver de qualquer maneira, né? Existe 2 caminhos, minha mãe dizia isso para mim. Existe o caminho do bem e do mal e existe 2 caminhos para te seguir. Minha mãe sempre disse isso para mim. Hoje, como conhecedora da palavra, um pouquinho que a irmã Salete conhece, passa para vocês aqui, foi porque eu aprendi dentro da palavra e com pessoas que me ajudaram. Pessoas que viviam a palavra, pessoas que vivem a palavra, né? Então, a gente só aprende. Você não aprende com o médico, você quer ser médico, você vai estudar, né? O médico ali, o professor, ele é professor na medicina, ele vai te ensinar. Eu tive baixado algumas vezes no hospital e lá eu via os médicos
com aqueles que estavam fazendo, né, o curso ou a faculdade de medicina, andavam vários assim, e eles passavam nos quartos, conversavam com a gente, e explicavam a situação da gente para os alunos, e assim por diante, seja em que área for da tua vida. Eu tenho famílias minhas que trabalham nessa área, eu tenho famílias minhas que estão fazendo faculdade e estão aprendendo, e a faculdade com Deus é a Bíblia. E se você pegar a Bíblia e ler e aprender com ela, você vai pôr em prática. Mas aí é um desejo teu, né, de fazer a vontade de Deus e obedecer, por meio de quê? Da sua palavra. Porque em primeiro lugar nós conhecemos a Deus como? Através da palavra. A natureza que nós vimos, o nosso irmão, olhamos para eles e vimos a bondade de Deus, o brilho do Senhor, né? A presença dele. Por mais que essa pessoa esteja um momento ruim ou bom, ali está Deus. Amém? Que você possa entender isso. A irmã Salete aqui traz o pouco que sabe, que é aprendido com Deus a ficar firme na fé. Eu digo todos os dias, como agora eu estava orando, né? Antes de vir aqui no canal, Promessa de Deus e no grupo Deus é Bom e Fiel, nos demais redes sociais da qual a irmã Salete tem estado, e tem dito, né? A gente aprende todos os dias, quando estiver na terra, né? Tem tantas faculdades, em tantas áreas, né? Eu tenho netas que tá fazendo, né? Se formando no médio, fazendo o IF técnico. Então, assim, ó, tudo é um aprendizado, que nem comer. Eu aprendi muito na cozinha, eu aprendi com a minha mãe, mas depois que eu casei, que eu comecei a fazer e pegar prática na prioridade, hoje, né, eu sou uma humilde cozinheira, mas as pessoas que comem a minha comida gostam, amém? Dizem, elogiam, e eu digo amém, Deus é bom, aprendi, né? Eu sabia cozinhar, quando eu casei eu sabia cozinhar, mas Deus foi, né? Conforme você vai estudando, vai fazendo, vai aprendendo. Hoje a gente aprende até aqui no YouTube com os nossos amigos e irmãos que ensinam, né? Às vezes eu pego ali, aprendo, até fazer um sacolé diferente, um prato diferente, sabe? É o aprendizado, irmãos. Com a palavra é a mesma coisa. Você vai conhecer Deus através de leitura da palavra e pôr em prática aquilo que ela tem te ensinado. Se a Bíblia diz assim, ó, não mentirais, né? Da onde Deus te tirou? Qual é o pecado que tu estava, que Deus te arrancou dali? Não volte atrás. Amém? Se você mentia, a Bíblia diz não mente mais. Se você fazia isso, aquilo, aquele outro, não faça mais. Porque a Bíblia diz, ela tem resposta para tudo. Êxodo 20 dá todos os detalhes, desde o início da Bíblia, o que você não pode fazer. A Bíblia já começa com não. Não isso, não aquilo, não aquele outro. Né? Por quê? Porque Deus não quer que nós nos perca. Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, porque o ouvir é uma coisa, o dar ouvido é outra. Quando nós não damos ouvido, quando nós não obedecemos, é como os filhos hoje, que você ensina um caminho, quando ele cresce, ele vai para o outro e às vezes se perde. Deus é a mesma coisa, ele te mostra o caminho através da Bíblia. Se você seguir, amém. Se você não seguir, você vai se perder. E isso é para nós, para nossos filhos, para nossa geração e para a geração que vai vir depois que nós for chamado para a glória. Amém? Deus abençoe, deixa o joinha, compartilhe a palavra. Obrigada àqueles que estão conosco desde o início do canal. Não se esqueça do joinha, deixa teu comentário, irmão. Quem sabe esta palavra está te trazendo, né, como traz para mim todos os dias, um apoio, uma direção. Amém? Quantas vezes a gente está perturbado e a palavra vem. Às vezes através de um louvor a palavra vem, porque o louvor é a palavra cantada. Às vezes através de uma palavra de alguém que está aqui nos trazendo uma mensagem bíblica. Na televisão a irmã Salete escuta louvor, a irmã escuta testemunho, a irmã escuta a palavra. E Deus vai trazendo a edificação. Deixa Deus te edificar. E Ele só edifica através da palavra. Amém? Você vai buscar em tantos lugares e tem ouvido. Deus tem falado comigo. A multidão ouça Deus, amém? Deus tem falado assim comigo, porque eu também preciso. Ele todos os dias me ensina, me instrui, me exorta, né? Como um pai que exorta, ensina, instrui os filhos. Deus está aqui todos os dias nos ensinando. Basta você dar o ouvido e obedecer, amém? Obrigado, ó. Amo vocês, todos que estão conosco.
no canal Promessa de Deus e também nas demais redes sociais. A paz seja convosco. Ótimo fim de semana para você, na graça, na paz e no poder de Deus, em nome de Jesus. Amém?